Lucas 1, do 23 ao 45. Aconteceu que, terminados os dias de seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Salvador, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu nunca preguei sobre Maria, porque é desafiador demais falar dessa mulher. É desafiador demais falar de uma mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe daquele que viria a esse mundo para morrer por nós. A mãe daquela que gerou o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E aqui nessa passagem nós vemos a história de Isabel e de Maria, duas mulheres de Deus, mulheres abençoadas, mulheres abençoadoras, mulheres que têm tanto a nos ensinar, irmãos. Tanto a nos ensinar essas mulheres têm. Mas hoje nós vamos nos fixar em alguns pontos somente. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é viva, ela é eficaz, ela traz vida. E a mesma passagem, quando nós lemos várias e várias vezes, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele ministra no nosso coração de diversas formas, queridos. Vamos orar nesse momento. Paizinho santo, bendito, eterno e amado. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, eu te clamo, esconde-me atrás da tua cruz, Senhor. Não permita, Pai, que eu atrapalhe o teu agir nesse lugar.
Pai, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nesse momento com um derramar extraordinário da tua presença e impacta-nos, Senhor, impacta-nos. Fala conosco, Senhor, que não haja ação humana nesse lugar, nesse momento, mas que seja somente a ação poderosa do Teu Santo Espírito, para que cada vida aqui seja edificada para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Zacarias, queridos, era sacerdote, era o marido de Isabel. E Zacarias, ele foi ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor, e ali apareceu para ele um anjo, dizendo que sua mulher ficaria grávida, daria luz a um filho. E Zacarias perguntou ao anjo, mas como pode isso? Somos avançados em idade. Tanto Zacarias como Isabel já eram avançados em idade. E por conta disso, Zacarias ficou sem falar. Zacarias veio a falar depois, quando João foi ser circuncidado. Aí a língua de Zacarias foi destravada e ele voltou a falar. Queridos, nós vemos com isso que a situação da nossa vida, as situações das nossas vidas, elas não precisam ser favoráveis para que o milagre de Deus aconteça, para que a vontade do Senhor seja cumprida nas nossas vidas. Não precisa de situação favorável para gerar o que Deus tem para nós. Não tem idade, não tem status social, não tem sexo, não necessariamente tem que ser mulher, não necessariamente tem que ser um homem. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser uma adolescente. Irmãos, Maria tinha aproximadamente 14 anos. Uma menina de 14 anos foi escolhida por Deus para gerar o filho dele, aquele que viria para salvar a humanidade de todos os seus pecados. Então, adolescentes, entendam, você não é jovem demais, você não é novo demais. Homens e mulheres de Deus, entendam, nós não somos velhos demais para cumprir os propósitos do Senhor, porque quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito com 80 anos. Sara gerou o filho da promessa, o filho prometido, aquele do qual viria todo o povo de Deus, Isaque. Com a idade muito avançada, Abraão tinha aproximadamente 100 anos quando Isaque nasceu, irmãos. O tempo de Deus, irmãos, é diferente do nosso. O tempo de Deus é perfeito, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele não tem limite, Ele é eterno. Nós somos limitados. Por vezes nós achamos que o nosso tempo já passou, a nossa promessa não vai mais se cumprir, porque eu já passei da idade. O Senhor não vai mais cumprir, isso foi coisa da minha cabeça. Não, querido, se o Senhor quiser cumprir, Ele vai cumprir, porque o tempo dEle é perfeito, a hora dEle é perfeita. E Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos de absolutamente nada. E é muito engraçado, eu vejo as histórias da Bíblia e eu fico pensando, Deus tem uma forma peculiar de cumprir os seus planos, não é? Porque Ele não só não precisa de situações favoráveis, como normalmente Ele cumpre as suas promessas diante de situações desfavoráveis. Os patriarcas não estavam em situação favorável, irmãos. Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Ficou grávida do filho da promessa, já com 90 anos.
Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida, ela era estéril, mas o Senhor a abençoou e ela teve Esaú e Jacó. E aí Jacó amava uma mulher chamada Raquel. E Raquel era o quê? Estéril. As situações normalmente não são favoráveis. Sabe por que isso, irmãos? É para que todos saibam, para que todos entendam que nada é sobre homens e mulheres, é tudo sobre Ele. É para que todos entendam que a glória é dEle, que quem faz é Ele, que quem determina o tempo é Ele, porque Ele é perfeito, Ele sabe de todas as coisas e Ele cumpre as promessas que Ele tem para as nossas vidas no tempo determinado por Ele, no tempo certo dEle. O que nós precisamos nessa noite entender e refletir através da palavra de Deus e nos perguntar é o seguinte, irmãos: o que nós temos gerado? O que eu e você temos gerado para o reino de Deus? Para que a glória de Deus seja manifesta através das nossas vidas. O que nós temos gerado, irmãos? Porque Maria, mesmo sendo uma adolescente de 14 anos, foi escolhida por Deus para gerar o Salvador do mundo. Isabel, a mulher de um sacerdote estéril, já de idade avançada, foi escolhida pelo Senhor para gerar um dos maiores profetas da Bíblia, um homem chamado João Batista, aquele que foi o precursor da vinda de Cristo, aquele que anunciou o ministério de Jesus Cristo na terra. E aí nós podemos pensar, essas mulheres tinham algo de especial. Não, essas pessoas tinham algo de especial. Irmãos, eram pecadoras assim como eu e você. Pecadores. Todos pecadores. O que nós temos gerado, irmãos? Precisamos gerar frutos para a glória do Pai. A palavra de Deus, em vários capítulos da Bíblia, em várias passagens bíblicas, elas nos consideram a árvores. Árvores dão o quê? Fruto. Quando a árvore não dá um fruto, a palavra diz que ela vai ser cortada e lançada fora. Nós precisamos gerar frutos para a glória de Deus. A nossa vida precisa ser uma vida de testemunho para que a glória de Deus seja manifestada. Nós precisamos nessa noite, irmãos, pensarmos, refletirmos, entendermos e buscarmos resposta através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que Ele nos esclareça aonde nós temos deixado de gerar frutos, onde nós temos sido pedra de tropeço para que outras pessoas não gerem frutos, porque além de nós buscarmos e sermos geradores de fruto, irmãos, nós precisamos abençoar aqueles que estão ao nosso lado, para que essas pessoas também gerem frutos. Mas para que isso aconteça, queridos, nós precisamos ter a nossa identidade. A nossa identidade, entender quem nós somos na pessoa de Jesus Cristo. É somente quando nós entendemos que a nossa identidade, ela é formada em Cristo, é que nós vamos conseguir gerar frutos para o reino de Deus e vamos parar de nos comparar. Isabel, irmãos, essa mulher tem um testemunho absurdo.
Não foi à toa que o Senhor Deus escolheu essa mulher para gerar um profeta, como João Batista. E sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque hoje é culto da mulher, né? E não só as mulheres, mas os homens também são afetados por esse pecado. Mas a mulher em especial, ela é mais afetada. Vamos ser sinceros e realistas. Comparação e inveja. A mulher é extremamente afetada pela comparação e pela inveja. É difícil admitir isso, não é, gente? Meu Deus, pensa num pecado difícil de admitir, a inveja. Gente, eu nunca tinha parado assim para pensar e analisar isso de verdade, no fundo do meu coração. Mas teve um dia, numa aula do curso que nós estávamos tendo aqui na igreja, do Mulheres Poderosas, que a Nádia falou sobre inveja. E a Nádia falou, é o pecado mais difícil de confessar, é a inveja. Irmãos, eu olhei para dentro de mim, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque é um pecado muito difícil de confessar. A gente sempre acha que o outro tem inveja da gente, é ou não é? Mas a gente não tem inveja. Não, a Leilane ficou olhando para o meu vestidinho novo, mas eu não olhei para o vestidinho rosa dela, não sei, rosa não, é outra cor. É lindo essa cor. Gente, é assim que funciona. A gente acha que o outro tem inveja da gente, mas a gente nunca tem inveja de ninguém, porque a gente é perfeito, né? A gente é perfeito. A gente não se compara, a gente se acha autossuficiente. Nós precisamos tratar, irmãos, nossos corações, algo que o Senhor, o Espírito Santo de Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos, irmãos, é sobre cura. 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 Nós precisamos ser curados, porque tem muito lixo dentro da gente. Tem muito lixo, irmão, tem muito lixo. E eu vou falar para vocês, o Espírito Santo vai lá e limpa, e daqui a pouco está cheio de lixo de novo, e tu tem que dar outra faxina, e daqui a pouco está cheio de lixo de novo, e parece que nunca acaba isso, porque nós somos pecadores, nós precisamos tratar os nossos corações para sermos curados, irmãos, porque tem crente vivendo dentro da igreja há anos e anos e anos, vindo em culto, vem em todas as programações da igreja, mas está cheio de lixo dentro da alma. Está cheio de pereba, está cheio de câncer, está cheio de lepra. E quando a gente está doente, quando a gente está leproso, a gente espalha lepra, irmãos. Para que nós possamos dar frutos para o reino dos céus, para que os frutos sejam para a glória de Deus e não para o nosso nome, e não para a nossa glória, e não para que nós sejamos conhecidos. Nós precisamos ser curados. Curadas da inveja, curadas da comparação, sim, mulheres, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Para sermos mulheres que se alegram umas com as outras. Quando nós temos a nossa identidade formada em Cristo, irmãs, nós não vamos mais viver nesse pecado. Porque nós entendemos quem nós somos nele. Nós entendemos que o meu cabelo pode ser cacheado, pode ser liso, que eu posso ser magra, que eu posso ser gorda, que eu posso ser alta, que eu posso ser baixa. O amor dele me cura. O amor dele me cura. O amor dele cura a minha autoestima. Lucas 1, versículos 5 e 6, Isabel tinha rótulos. Isabel tinha alguns rótulos.
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, que se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isabel era da linhagem de Arão. Era uma mulher justa diante de Deus e vivia de uma forma irrepreensível, cumprindo todos os mandamentos do Senhor. Mas essa mulher não tinha sua identidade fixada nos seus rótulos. Sabe por quê, irmãos? Porque os rótulos mudam. Os rótulos mudam. Isabel era mulher do sacerdote. Era da linhagem de Arão. Era uma mulher justa, obediente ao Senhor. Mas os anos passaram, né? E ela não teve filhos. Vocês acham que o rótulo dela passou a ser qual? Aquela estéril que não dá um filho para o marido. Porque é assim que a sociedade faz. Nos rotulam. As pessoas nos rotulam, irmãos. Se você está muito magrinha, e gostei não, ficou feia, estranha, está murcha, caída. Se você engorda, nossa, engordou, hein? Ih, Deus me livre. Está muito gorda, tem que se cuidar, hein? Está se cuidando não, filha? Se fez escova progressiva, alisou o cabelo, para que tu alisou? Era tão mais bonito cacheado. Gostei não. Você está com o cabelo cacheadinho e fala, porque tu não faz uma escova? Ficava melhor com escova. É ou não é? Rótulos mudam. Se tu é dona de casa, mulher dona de casa hoje em dia, se tu trabalha e estuda, está procurando sucesso, não sei para quê, os filhos tudo largado e abandonado, nem cuida dos filhos assim feliz. Marido, daqui a pouco arruma outra. Irmãos, os rótulos mudam. Entendam uma coisa, a gente nunca vai conseguir agradar, a gente nunca vai conseguir suprir, e a gente não está aqui para suprir não, irmãos, porque somos falhos e pecadores. A gente está aqui para obedecer ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que é o único digno da nossa obediência, da nossa devoção, da nossa adoração. A nossa identidade precisa estar firmada nele, para que a gente não se compare. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com Isabel? Irmãos, Isabel era avançada em idade. E aquela mulher ficou grávida daquele que viria a ser um grande profeta. Mas uma coisa é tu estar grávida do profeta. Outra coisa é chegar uma menininha de 14 anos na tua casa e dizer que está grávida do Salvador da humanidade. Fala sério. Fala sério, pensa aí. Essa infeliz ficou grávida com 14 anos, ainda por cima do Salvador. Eu demorei quase 80, 90, sei lá quantos anos ela tinha, que a Bíblia não fala, para ficar grávida de um profeta. Se fosse uma mulher invejosa, se fosse uma mulher invejosa, uma mulher murmuradora, uma mulher que se compara, ela ia ou não ia pensar isso, irmãs? Fala sério que ela ia pensar. Ela ia pensar isso. Mas essa mulher era uma mulher de Deus, cheia do poder do Espírito Santo. O invejoso, irmãos, ele tem uma imagem distorcida de si.
O invejoso, ele tem uma imagem distorcida. Ele acha que ele é menos do que ele realmente é. E ele acha sempre que o outro é melhor do que ele. Ele acha sempre que o outro tem é mais do que o que ele tem. Às vezes o outro tem menos, gente. Mas a inveja faz isso porque ela é um pecado que corrói o coração do ser humano. A inveja é tão maligna, irmãos, que ela distorce a imagem da pessoa, dela mesma, e faz ela ser uma pessoa completamente descontente. O principal elemento do invejoso é o descontentamento. É viver descontente com o que ele tem. Algo que nós precisamos cultivar nos nossos corações todos os dias das nossas vidas, irmãos, é a gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser gratos ao Senhor pelas lutas e dificuldades que nós enfrentamos, porque são nas lutas e nas dificuldades que nós somos forjados para nos tornarmos aquilo que o Senhor nos criou para ser. Então, viva uma vida de gratidão ao Senhor, independente das circunstâncias. Não firme a sua identidade. Não firme a sua identidade nos rótulos que te dão. Porque os rótulos podem te adoecer e te tornar uma pessoa amargurada. Os rótulos nos adoecem, queridos. Os rótulos adoecem a nossa alma. Os rótulos nos deixam amargurados. Os rótulos nos fazem nos enxergar de uma forma distorcida. Por isso que nós precisamos, irmãos, todos os dias das nossas vidas, buscarmos ter a nossa identidade firmada no Senhor. Isso nós só conseguiremos através da palavra de Deus. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, ela nos traz clareza, ela nos traz luz, ela nos tira das trevas, ela nos tira da escuridão, ela nos tira do engano de Satanás, ela nos tira do engano de termos a nossa imagem distorcida de quem nós realmente somos, irmãos. E isso vai fazer com que o nosso coração esteja centrado em Jesus, a nossa identidade esteja centrada em Jesus, e assim nós nos tornaremos homens e mulheres gratos ao Senhor, e assim também nós nos alegraremos pela bênção dos nossos irmãos. Precisamos agir de acordo com a identidade que o Senhor nos deu, não de acordo com os rótulos que as pessoas nos dão. Se liberte dos rótulos em nome de Jesus, irmãos. Se liberte dos rótulos. Quem te conhece é aquele que te guarda. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é um amor tão grande. É um amor tão grande, irmãos. Pare de dar ouvido às pessoas. Pare de ter a sua identidade firmada na opinião de homens. O amor dele é tão grande, irmãos, é tão grande, tão grande, tão grande, que não importa a nossa aparência física.
Não importa o nosso status social, não importa a nossa idade, o que Ele tem que fazer nas nossas vidas, o que Ele tiver que fazer para que nós vivamos os propósitos dEle, que nós possamos estar à disposição desse Pai amado. Porque para Ele não há impossíveis. Salmo 139, versículo 13 e 14. Salmo 139, versículo 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. De modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Querido, sabe o que é tecer? É fio a fio. Marcinha sabe que ela faz crochê. É fio a fio. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, irmãos. Tem noção desse amor? Tem noção desse cuidado? Tem noção da grandeza desse Deus? Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, de modo assombrosamente elevado, maravilhoso. Ele nos formaste no ventre da nossa mãe. Ele teceu cada um de nós com características, qualidades, virtudes específicas. Cada um de nós aqui, irmãos, nós temos cada um de nós um DNA diferente. Nós fomos tecidos pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus no ventre da nossa mãe. Então cada um de nós teremos um propósito específico na terra. Pare de querer o propósito do outro, para de querer a unção do outro, para de querer os dons do outro. Deus criou a mim e a você, cada um de nós, irmãos, cada um de nós com dons, qualidades e virtudes específicas. E aí no versículo 25 do capítulo 1 de Lucas, foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Isabel, irmãos, era uma mulher grata ao Senhor. Isabel era uma mulher que reconhecia, com alegria em seu coração, com contentamento. Ela era grata ao Senhor pelo que Ele tinha feito na vida dela. Ela diz: Deus olhou para mim. Deus olhou para mim, irmãos. Deus olhou para mim. Deus olhou para cada um de vocês. O Senhor olhou para cada um de nós, de maneira amorosa, de maneira específica, e derramou algo que era para você. O que é para Joyce não é para mim, irmãos. A Joyce tem uma voz linda, louva ao Senhor, glória a Deus. Se eu for louvar aqui, os irmãos vão sair tudo correndo. Cada um tem um dom, cada um tem um chamado. Irmãos, eu vejo alguns irmãos aqui na igreja, eu vou dar um exemplo de uma mulher, porque hoje é o culto da mulher. Eu vejo a Ilza. Irmãos, a Ilza tem um dom de acolhimento, de cuidado, que eu fico impressionada. Nem vi que tu estava aqui, Ilza, achei que tu estava lá fora. Eu fico impressionada. Às vezes eu vejo pessoas ali chegando, precisando de uma cesta básica, e eu acho lindo o cuidado da Ilza. É o dom dela, Deus chamou ela para isso, glória a Deus, irmãos.
Mas tem crente dentro da igreja se matando porque só quer isso aqui, ó. Só quer isso aqui. Meus irmãos, o reino é grande, a glória é do Senhor, o reino é dele. Vamos viver para o reino, vamos cada um de nós colocar em prática o propósito que o Senhor nos deu e vamos abençoar as pessoas e vamos frutificar para o reino de Deus, para que a glória dele seja manifesta através das nossas vidas. As experiências, irmãos, quase nunca são iguais. A unção ou os dons do outro não diminuem os dons ou a sua unção. Não é porque Deus deu para outro determinada unção que Ele não deu para você uma outra diferente, uma outra área. E a unção que Deus deu para o irmão, não deu para mim, é porque a unção é dele, não é minha. Cada um tem um jeito, irmãos. É muito engraçado, a cabeça do ser humano é muito engraçada. Irmãos, eu por anos lutei com o Senhor, pelo chamado que Ele tinha na minha vida, pela pregação do Evangelho, justamente pelo meu jeito de ser, por eu ser muito tímida e sempre ser muito difícil estar aqui na frente. Só Deus sabe, só Ele sabe como é difícil todas as vezes que eu tenho que vir aqui. E aí esse meu jeito meio faveladão de ser, né? Já perceberam? Grita, fala, bate, não sei o que. E aí eu estava fazendo um curso com umas pastoras. E aí uma pastora virou e falou assim, eu queria ser assim, igual você. E a pastora fulana, porque vocês são assim. Eu falei, Jesus, eu queria ser igual a você. Que é uma lady, que fala doce, manso. Gente, essa pastora, ela prega de um jeito, ela fala com amor. Eu falo da Cíntia. A Cíntia é assim, um docinho, que ela fala, sabe, aquela coisa. Eu queria ser assim. Eu queria, agora não quero mais não, irmãos, porque agora eu aceitei que Deus fez eu assim, filha de nordestino, favelada, grita, vai e tal, e é assim que Deus usa, amém, glória a Deus, aleluia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é o Senhor que me fez assim, e Ele não disse para eu mudar, então eu vou continuar cumprindo o propósito dEle, do jeito que Ele me criou para ser, amém? É isso, irmãos, é isso. Entenda o seu lugar no reino de Deus, entenda a sua identidade em Cristo e viva o que Ele tem para você, para a glória dEle, porque a glória é dEle. Mas é engraçado isso, eu fiquei assim, não é possível, gente, que a pessoa ache bonito ser igual a mim. Sinceramente, irmão, eu estou falando de coração. E a pastora falou, queria mesmo ser. Eu falei, não é mentira. Ela falou, sério? Eu sei, sério? Eu falei, gente, eu queria ser igual você, um doce. Fala mansa, a gente só chora. Mas Deus tem um plano para cada um, irmãos. E o dom de um que Ele dá para um, a unção que Ele derrama em um, não diminui a unção que Ele derramou no outro. Deus tem algo exclusivo para cada um de nós. Porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus eterno, Ele é aquele que nos teceu no ventre da nossa mãe. João Batista foi um profeta corajoso, comprometido com a palavra de Deus, sem privilegiar pessoas, nem temer autoridades. João Batista foi preparar os caminhos do Senhor Jesus. Irmãos, o que Deus deu para um, Ele não rouba do outro. O que Deus deu para o outro não rouba o que Ele deu para você. João Batista foi esse profeta.
Um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus, e foi esse profeta que Isabel gerou. E aí no versículo 24, passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses. No comentário bíblico Vida Nova diz: Isabel ocultou-se durante o período em que a gravidez não era tão evidente, quando ainda seria suscetível de sofrer censura de sua infertilidade. É como se o autor estivesse querendo dizer que Isabel preferiu ficar no secreto, dentro da sua casa, no início da sua gravidez, para cuidar do seu emocional, né? Para não continuar ali no ambiente da sociedade, suscetível a zombarias, a afrontas. Então ela preferiu ficar reclusa, no secreto. Tem dons, irmãos, que só serão gerados no secreto. Tem unção que só será derramada no secreto. Tem dores e feridas que só serão curadas no secreto. Porque nós ferimos e somos feridos, dentro e fora da igreja, até mesmo no nosso ambiente familiar. Por isso, todos nós, irmãos, todos nós precisamos de cura. Mas vão ter curas para a nossa alma. Vão ter curas que o Senhor vai fazer no secreto. Vai ter libertação que o Senhor vai fazer no secreto. Vai ter derramar de unção que o Senhor vai fazer no secreto. Vai ter derramamento de dons na sua vida, que serão geradas no secreto, só você e Ele. Por isso a importância do nosso momento no secreto. Por isso a importância de momentos com o Pai, só nós e Ele, onde nós não temos ouvido ruídos, onde as distrações da vida não nos atrapalham, onde as afrontas, os rótulos, os títulos não mais nos impedirão de enxergar quem Ele é e o que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, queridos, não perca a oportunidade no secreto com o Pai. Cresça cada dia mais e mais em intimidade com Ele, no seu momento. Como a Bíblia diz, vá para o seu quarto, feche a porta, se ajoelhe e vá ter com Ele, porque Ele é o único que pode curar todas as nossas feridas. E aí o versículo 28 e 29. Irmão, seria tão bom, né? Tão bom, se nós comemorássemos todos os domingos o nosso Senhor Jesus, como esse povo está comemorando esse jogo aí de futebol, não é? Seria muito bom. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas preferem as coisas desse mundo. Não estou aqui julgando nem demonizando ninguém, não, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Só que, infelizmente, é o que a gente vê. Muitas pessoas idolatrando ainda coisas desse mundo. E aí o versículo 28 e 29. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve a agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Maria ficou espantada, irmãos,
Maria se perturbou muito e ficou pensando, por que esse homem está fazendo essa saudação comigo? Por que isso, queridos? O comentário bíblico de Greg S. Kenner diz: as saudações eram comuns, mas a posição e o status das pessoas definiam quem cumprimentaria primeiro e quais palavras deveria usar. Maria, como era uma mulher e ainda muito jovem, ele coloca que ela tinha entre 12 e 14 anos de idade, ainda não casada, praticamente não tinha status social algum. Uma menina tão jovem e sem relevância nenhuma na sociedade. Então essa menina se espanta quando o anjo fala com ela dessa forma, a saúda dessa forma, porque ele saúda ela: salve agraciada, o Senhor está com você. Foi essa menina que o Pai escolheu para cumprir o maior propósito da história da humanidade, irmãos. Ser a mãe do Salvador do mundo. O Espírito Santo de Deus geraria naquela menina, tão jovem, o Salvador da humanidade. Com isso nós aprendemos, irmãos, que não tem idade para Jesus cumprir propósito. Não tem sexo para Jesus cumprir propósito. Pode ser num homem ou numa mulher. Não tem status social. Esse Deus é lindo. Ele é lindo. Cada vez mais que eu medito na palavra, irmãos, eu me apaixono mais e mais e mais pelo Senhor. Porque eu vejo o quão maravilhoso, o quão misericordioso Ele é conosco. Ele escolhe os improváveis. Ele escolhe aqueles que a sociedade rejeita. Ele escolhe os sem títulos e sem rótulos. Ele escolhe os pequenos aos olhos humanos, mas grandes no reino dele, para que a glória dele seja manifesta através das nossas vidas. E aí o versículo 38 diz: então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça conforme a sua palavra. Queridos, mesmo diante de um cenário tão terrível e assustador, porque aquela menina era uma adolescente, prometida para casamento para um homem, José, virgem, e aquela menina, ainda assim, sabendo que a partir daquele momento, quando ela aparecesse grávida, a sua família rejeitaria, porque ninguém ia acreditar que ela ficou grávida do Espírito Santo de Deus. O seu noivo a rejeitaria. E ela estaria fadada ao quê? A ser uma mulher apontada na rua. O cenário, o primeiro cenário que veio à mente da Maria, irmãos, era esse. Porque ela não sabia que depois o anjo ia aparecer para José, que José ia vir, ia buscar ela, ia casar com ela, e aí aquela coisa. Ela não sabia, irmãos, ela não sabia. Porque quando o propósito se apresenta para nós, quando Deus vem e traz para nós e nos apresenta o propósito que Ele tem para nós, nós não sabemos, não temos ideia do que vai acontecer. Nós só temos aquele cenário atual ali. E aí, por vezes, nós rejeitamos. Porque nós não confiamos e não entendemos
que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Mas essa menina não é à toa que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, porque mesmo tendo uma idade tão imatura aos nossos olhos humanos, era uma mulher cheia do poder de Deus. Porque mesmo que ela tenha pensado que tudo aquilo aconteceria com ela, o que ela diz para o anjo? Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Eu estou à disposição. Irmãos, o Senhor não quer que nós façamos nada. Ele não quer que a gente faça nada. Ele só quer que nós nos coloquemos à disposição dEle. Porque quem faz é Ele. A glória é dEle. Quem move é Ele. Quem muda é Ele. Quem cura é Ele. Quem liberta é Ele. Quem salva é Ele. Quem ministra é Ele. Irmãos, eu estou aqui falando igual um papagaio, mas quem está falando contigo aí é o Espírito Santo de Deus. Não é a minha voz que está te alcançando. É o Espírito Santo de Deus que vai ministrando no teu coração as áreas que Ele quer curar, as áreas que Ele quer libertar. Porque é Ele quem faz, a glória é dEle, o mover é dEle. Só se coloque à disposição. Essa menina não sabia como ia ser, de que forma seria a vida dela, mas ela se colocou à disposição, irmãos, e ela foi ninguém mais, ninguém menos do que a mãe do Salvador. Se coloque à disposição, querido. Entenda que o propósito de Deus para a tua vida é muito maior do que você. É Ele quem vai fazer, porque nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Versículo 41 ao 43. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Isabel, irmão, se alegrou com a bênção de Maria. Isabel entendeu que a identidade dela está firmada em Deus e não nos seus títulos e nos seus rótulos. Isabel estava maravilhada, agraciada, grata ao Senhor pela bênção poderosa que Ele havia derramado sobre a vida dela, de ser a mãe do precursor de Jesus Cristo, Salvador da humanidade. E quando Maria entra na sua casa, ela se alegra grandemente, e ela adora ao Senhor, e ela louva ao Senhor, e bendiz ao Senhor pela vida de Maria, porque Maria era a mãe do seu Salvador. E aí a Bíblia vai dizer depois, no capítulo 2 de Lucas, que Maria ficou por cerca de 3 meses na casa de Isabel, irmãos. Isabel não só se alegrou com a bênção de Maria, Isabel não só não teve inveja de Maria, Isabel não só não se comparou com Maria, como Isabel abençoou a vida de Maria. Acolheu aquela menina dentro da sua casa, porque, irmãos, imaginem uma menina de 14 anos, grávida. Isabel acolheu aquela menina. E foi bênção na vida daquela menina. Irmãs, nós que somos mulheres mais velhas, nós precisamos abençoar as mais jovens. Nós precisamos, em sabedoria e em amor, sermos exemplos de mulheres de Deus na vida das mais novas. Precisamos refletir a glória de Cristo através das nossas atitudes, para que as mais jovens queiram aprender conosco.
Precisamos verdadeiramente nos levantarmos como um exército de mulheres que abençoam outras mulheres. Mulheres curadas, restauradas e libertas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que outras mulheres sejam curadas através das nossas vidas. A história dessas mulheres, irmãos de Deus, que antecedem o nascimento do nosso Salvador, tem tanto para nos ensinar, queridas. Tem tanto para nos ensinar. Que possamos verdadeiramente ter as nossas identidades firmadas em Cristo. Não permitirmos que os rótulos e títulos nos definam quem somos. Que não cedamos ao pecado da inveja e da comparação umas às outras, mas que possamos verdadeiramente nos alegrar pela vitória umas das outras. Que possamos ser mulheres que abençoam umas às outras. Que possamos ser mulheres que geram no secreto com o Senhor frutos benditos para o reino de Deus. Que possamos, independente da nossa idade, independente do nosso status social, independente da nossa profissão, independente de qualquer coisa, irmãos, sermos mulheres que curam. Essas mulheres foram mulheres que creram que o Senhor poderia fazer e fez através delas. Elas entendiam que nada era sobre elas, mas que tudo sobre aqueles que viriam era para a libertação de toda a humanidade, de todo o pecado da humanidade. Não é sobre idade, não é sobre nacionalidade, não é sobre aparência, não é sobre status social, não é sobre a situação ser favorável ou não, não é sobre ser possível ou não, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus do improvável, o nosso Deus é o Deus das situações desfavoráveis. Então não é nada sobre isso, mas é tudo sobre Ele. Eu quero convidar o ministério de louvor. Que nada nos impeça, irmãos, de cumprirmos o propósito pelo qual nós fomos criados aqui nessa terra. Que a comparação, que a inveja, que os cenários desfavoráveis não nos impeçam, não nos limitem de enxergar o poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que os dons do outro não sejam motivo de acharmos que Deus ama mais o outro do que a mim, porque deu o dom para o fulano e não deu para mim. Não, não, em nome de Jesus, não. Não queira o dom do outro, não queira o jeito do outro, não queira a aparência do outro, não queira o marido da outra, não queira o filho da outra, não queira, não queira, não queira, não queira. Seja grata ao Senhor pelo que Ele deu para você. Cuide com todo amor, zelo, carinho, devoção do que Deus entregou nas suas mãos, porque aquilo é seu. Se alegre com a conquista do outro. Seja abençoador para os mais jovens e para os mais velhos também. Seja instrumento de cura, irmãos. Pare de ferir. Pare de ferir as pessoas. Queira ser instrumento de cura. Por mais que você tenha sido ferido dentro da igreja, por mais que você tenha sido ferido dentro do seu ambiente familiar, queira você ser o instrumento de cura.
Não se compare ao que feriu. Não queira pagar na mesma moeda, mas seja um instrumento de cura. Porque aquele que veio da virgem, aquele que nasceu de uma menina de 14 anos, aquele que veio de Nazaré, uma cidadezinha desprezível. Os autores, os comentaristas bíblicos que eu estava estudando hoje, eles falaram, era uma cidadezinha desprezível. Todos que vinham de Nazaré eram desprezados. Aquele que foi desprezado pelos homens, aquele que diz a palavra que não tinha aparência alguma, que nos agradasse, que nos chamasse a atenção. É Ele, Ele é o Rei, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que cura as nossas feridas, Ele é aquele que trata o lixo da nossa alma, Ele é aquele que no secreto vai curar a tua ferida, vai tratar a tua pereba, vai limpar o teu lixo e vai te fazer um homem, uma mulher cheio do poder do Espírito Santo, para que assim como Isabel e Maria, cumpra os propósitos pelo qual Ele te criou. Não tenha medo, não tenha vergonha, não permita que o medo te paralise, irmãos. Eu permiti que o medo me paralisasse por muitos anos. Eu permiti que as minhas limitações, que a minha vergonha me limitasse, me parasse. Mas quando o Senhor chama, irmãos, Ele chama para valer. Nem que tenha que pagar o preço. Eu tive que pagar um precinho. Mas Ele é maravilhoso. Ele é misericordioso. Ele é um Deus eterno. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor. E enquanto nós adoramos esse Deus, através do louvor, eu quero convidar você que sentiu desejo no teu coração nessa noite, se colocar aqui diante do altar do Senhor, com uma súplica da tua alma, você e Deus, você conhece, você sabe. Se coloque aqui diante do altar do Senhor que nós estaremos orando. Você estará orando, clamando ao Senhor pela sua súplica. Somos todos homens e mulheres pecadores, filhos do mesmo Deus. E quando nós entramos em oração, quando nós intercedemos a Ele, Ele vem ao nosso favor. Ele inclina os ouvidos. E Ele responde às nossas súplicas, para que a glória dEle seja manifesta nas nossas vidas. Paizinho santo, bendito e amado. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Pai, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas nessa noite. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Seja derramado sobre nós o óleo da tua unção. Traz refrigério, Senhor. Traz refrigério sobre o coração sofrido nessa noite. Traz refrigério, Pai, para aquele, Senhor, que está aqui suplicando, Deus. Traz a tua paz que excede todo entendimento. Ministra em cada vida aqui, Senhor, que está diante do teu altar. Vai derramando o bálsamo do teu Santo Espírito. Vai, Senhor, curando feridas nessas almas nessa noite. Vai manifestando o teu poder. Vai enchendo da tua presença. Vai revestindo com o teu sangue, Pai. Vai respondendo a súplica dos teus filhos. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Somos falhos, somos pecadores. Pai, nos ajuda a sermos melhores. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a termos um coração igual ao Teu. Nos ajuda, Senhor, a termos atitudes que manifestem a Tua glória.
Nos ajuda, Senhor, a exalarmos o Teu perfume, Jesus. Limpa o lixo que tem na nossa alma, Pai. Limpa o lixo. Traz cura, traz libertação, traz restauração. Senhor, nos liberta de toda comparação, nos liberta da inveja, Senhor, nos liberta em nome de Jesus, Pai, de qualquer sentimento de inveja, nos liberta, Espírito Santo de nós, derrama sobre nós, Pai, um espírito de gratidão, que possamos ser gratos a Ti por todas as bênçãos, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, que possamos ser gratos a Ti, Senhor, pelas lutas que enfrentamos, porque são nelas, ó Pai, que nós somos forjados por Ti, para sermos quem o Senhor nos criou para ser. Nos faça entender isso, Senhor, nos traz leveza na nossa caminhada, nos traz leveza no meio das nossas aflições, Pai, porque Tu não nos prometeu uma vida de facilidade. A Tua palavra diz que nós teríamos aflições desse mundo, mas nós Te pedimos nessa noite, Senhor, nos capacita, Pai, a vivermos em meio às dificuldades e lutas dessa vida. Nos fortalece, Pai, supre as nossas necessidades, nos sustenta, nos segura pela mão, nos carrega no colo, Paizinho querido. Faça de nós, Pai, homens e mulheres segundo o Teu coração, homens e mulheres cheios do poder do Teu Espírito Santo, para vivermos o propósito que o Senhor nos criou nessa terra. Traz clareza à nossa mente, Senhor. Tira tudo aquilo que tem confundido a nossa mente. Tira todo o medo, tira toda a insegurança. Tira, Senhor, todo o engano do diabo ao distorcer a nossa identidade. Tira, Espírito Santo de Deus, todo o engano de Satanás sobre as nossas vidas. Nos faça entender a nossa identidade em Ti. Nos faça entender o Teu amor. Nos faça entender, ó Pai, quem o Senhor nos criou para sermos, Pai. Para que a comparação, Senhor, não seja um pecado que bate a nossa porta todos os dias, mas que possamos estar fortalecidos em Ti, que possamos estar firmados em Ti, entendendo que o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe, entendendo que o Teu amor é tão grande, Senhor, é tão grande que Tu se fez homem, que Tu pisou nessa terra, que Tu derramou o Teu sangue por amor a nós, mesmo nós tendo rejeitado a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. A glória é Tua, o poder é Teu, a majestade é Tua, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa os Teus filhos que estão enfermos. Vai curando as enfermidades, Senhor. Tu podes curar. Tu podes, Pai. Cura os Teus servos. Atende a súplica dos Teus filhos. Vai de encontro ao necessitado. Vai de encontro ao desempregado. Vai de encontro a cada um dos Teus servos. Abrindo portas, tirando impedimento. Restaurando vidas, curando feridas para a Tua glória. Nos dá uma semana abençoada, Pai, e cheia de Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, irmãos. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor imenso e eterno de Deus, nosso Pai. As doces consolações, a comunhão perfeita, o fruto, a plenitude, os dons do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Digamos juntos, amém. Glória ao Senhor Jesus. Semana abençoada, retorno abençoado ao seu lar. Aleluia.